Agora vamos lá para João, vamos dar sequência a João 3. Versículo 23. Ora, João estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. Ora, aqui acabou de descrever que Jesus batizava na Judéia. E aqui fala que João também batizava ali perto, em Enom, perto de Salim. Vocês não acham estranho isso, não? Acham estranho? Jesus apareceu e batizava, e ali perto, João também batizava. Ora, Deus tem uma obra ou tem duas? Deus tem uma obra só, uma frente, não é isso? Uma palavra profética, uma direção. Mas agora, você não fica confuso? Eu lembro dessa situação? Fica confuso? Ó Senhor Jesus. Lucas 1, 76. Lucas 1, 76 diz o seguinte: tu, menino, com respeito a João Batista, tu, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos. João Batista, qual é a sua função? Você é um profeta do Altíssimo. O que está vindo é o Altíssimo. Você é profeta dele. E você precederá o Senhor, preparando-lhe o caminho. Ora, ele não preparou o caminho? Preparou, ele foi muito fiel. Ele fez um trabalho excepcional, sabe? Ele realmente entendeu a sua função e preparou o caminho. Por exemplo, em próprio João, capítulo 1, versículo 20, como diz? João 1, 20. O próprio João Batista disse: ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo, eu não sou ele, eu sou aquele que prepara o caminho para ele. Mas por que agora estão concorrendo no batismo? Eu não sou ele, eu não sou Cristo, né? Senhor Jesus. Versículo 23. Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ó Senhor Jesus. Irmãos, ele não foi aquele, ele não testificou no versículo 29, João 1 ainda. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele, eu vim para apresentar ele. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. Eu estou aqui para precedê-lo, para apresentá-lo para Israel. Na verdade, eu não o conheço, tá? Irmãos, ainda o versículo 27 é importante. Diz assim: o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Porque esse versículo é importante, você vai ver depois. Aí então ele batizava ali no Jordão, e no meio da multidão, né, porque Deus já tinha falado com ele, que aquele que quando você batizar o Espírito descer como
uma pomba sobre ele, esse é o Jesus. Então vinha uma fila para ser batizado por ele. Aí quando ele batizou Jesus, porque ninguém disse esse é o Jesus, não, ele não sabia, ele não conhecia quem era Jesus. Mas quando ele batizou Jesus, o que aconteceu? Versículo 32, e João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele, e eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. É ele. Tudo que eu estou fazendo é para ele. Preparei o caminho para ele. Até batizar, eu batizei. Vocês entenderam? Ele cumpriu a sua função. Cumpriu ou não cumpriu a sua função? Por isso que, lá em Atos 13, 25, Paulo se referiu a isso, disse o seguinte, 13, 25. Mas, ao completar João a sua carreira, ele dizia, não sou eu quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Por que Paulo falou, ao completar João a sua carreira? João, quando introduziu Jesus, completou a carreira. Terminou a sua função, fez o que tinha que fazer. Não sei se vocês estão me entendendo. Irmãos, era isso. Ele tinha que encerrar a sua carreira. Aí no dia seguinte do batismo, versículo 35, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. Vendo Jesus passar, ele disse o quê? Jesus estava sozinho, não tinha discípulos. Jesus passou, eis o Cordeiro de Deus. 2 dos seus discípulos seguiram a Jesus. Aí, daí você sabe, daí veio, o Senhor chamou Filipe e também chamou Natanael. E também salvou a Pedro. Tinham 2 discípulos, um deles era André. André chamou a Pedro e também Filipe chamou Natanael. Então já tinha 5 ali, né? Então, irmãos, acabou a sua função. Quando os seus discípulos seguiram a Jesus, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que seguir também, ué. Não é? Esse aqui é Jesus, é o Messias, é o Cristo, que tanto esperamos. Ué, por que não segue a Ele? Irmãos, ó Senhor Jesus. Irmão, no entanto, aqui vemos que ele não somente não soube parar quando terminou a sua carreira, mas ainda criou uma concorrência a Jesus, dando continuidade à sua obra. Irmãos, infelizmente, vamos continuar, vamos lá, continuar. João 3, versículo 24, o apóstolo João, ele inseriu esse versículo aqui, pois João ainda não tinha sido encarcerado. João competia com Jesus batizando ainda, e porque João não tinha sido encarcerado. O que você entende por isso? A grande parte dos estudiosos da Bíblia, eles têm medo de falar de João Batista. Quase que ninguém comenta nada negativo. Mas está evidente, não está evidente aqui? Está muito evidente essa concorrência. Quando você deve sair de cena, não sai de cena, você atrapalha, né? Então, aí, em outras palavras, se você continuar atrapalhando, vai ser encarcerado, tá? Por isso, irmão, o apóstolo João, irmãos, eu estou aprendendo a admirar cada vez mais João. Acho que vocês sabem que eu
não escondo minha admiração pelo ministério de Paulo, né? Não escondo minha admiração, realmente é alguém que trouxe, né, foi um canal usado para trazer essa visão completa da economia de Deus, do plano de Deus. Realmente é maravilhoso. E muitos dos versículos que nós trazemos para vocês, e Deus nos revela através dos escritos de Paulo, é por causa dessa riqueza, né, de apresentação da revelação do plano de Deus. E agora, qual é a característica de João, irmãos? Qual é a característica de João? João, ele não fala, ele não explica da maneira humana. Não sei se vocês perceberam. Ele não fica explicando muito. Ele não usa a lógica humana para você entender Deus. Porque se fosse capaz de você entender Deus na lógica humana, irmão, não precisaríamos subir ao céu. A esfera da terra, com a sabedoria humana, já eram suficientes. É ou não é? Mas não, nós precisamos ter o quê? A sabedoria lá do alto. Precisamos ver a visão lá do alto. A lógica humana já não nos ajuda mais, né? A nossa racionalidade humana já não nos ajuda mais. Por isso que João nos leva para o céu, para a gente enxergar como Deus enxerga. Então, a maneira dele narrar as coisas, irmãos, é para levar você para ver as coisas lá do céu, né? Ora, João ainda não tinha sido, né, encarcerado. Então, João, ele de fato, irmãos, eu vou fazer o seguinte para vocês, irmãos. Como Jesus, na sua opinião, como Jesus deveria lidar com essa situação? Como Jesus deveria lidar com essa concorrência de João Batista, com a sua obra? O que você acha? Como ele devia fazer? Hein? Irmãos, era muito difícil para Jesus, era ou não era? Primeiro porque João era alguém cheio do Espírito desde o ventre materno. Ninguém tinha dúvidas de que ele era conduzido pelo Espírito. Era Deus que mandou ele aqui, e ele fez uma obra fantástica, maravilhosa, não é isso? E converteu muitos filhos de Israel ao arrependimento. Foi ou não foi? Ele fez um trabalho fora do comum, excepcional, para introduzir a Jesus. Então, através desse trabalho que ele fez, ele era muito bem conceituado, ou não era? Muito bem conceituado entre o povo de Israel e gozava de muito respeito entre eles. Gozava ou não gozava? Então, irmãos, por causa de ter sido usado pelo Senhor, e o Senhor honrava o seu servo, e o povo de Israel tinha grande respeito por ele, né? Irmãos, isso é uma coisa boa para exercer a função dele, mas por outro lado, isso pode também atrapalhar. Pode também atrapalhar, né? Por isso, irmãos, qualquer um de nós, mesmo tendo sido muito usado pelo Senhor no passado, corre o risco de se apegar à popularidade, se apegar a autoconceito, né? Do autoconceito conquistado, e ter um grupo de seguidores e perder a simplicidade e seguir o Espírito em novas situações. Concordam comigo ou não? Irmãos, por isso que nós temos que tratar com o nosso coração. Quando o Senhor nos usa, Ele nos dá honra. E, né, e as pessoas que veem a obra de Deus, nós sendo usados por Deus para fazer a obra de Deus, as pessoas honram, as pessoas respeitam, né? Então, irmãos, por isso toda a glória é para Deus. É para Deus. Quando muda a dispensação, quando muda
a maneira do Senhor trabalhar. Você foi útil até agora, não é? Você foi útil até agora. Só que o Senhor está mudando. O Senhor está usando agora de outra maneira, agora no final dos tempos, irmão, o Senhor acelerando os passos. Você foi usado pelo Senhor no passado, foi usado. Todos te admiram. Você tem autoconceito, você tem um grupo que te admira, não é isso? Mas cuidado com isso. Esse apego pode te fazer muito mal. Esse apego à popularidade, esse apego, irmãos, aos grupos de seguidores, os que te apoiam. Irmão, agora não tem que... João Batista deveria dizer, agora não tem que me apoiar mais, não. Agora vamos apoiar Jesus, Jesus chegou. Vamos seguir a Jesus, não é? O Espírito está nos conduzindo a essa nova maneira. Vamos apoiar. Vamos seguir essa nova maneira. É isso? É isso que o João está querendo mostrar hoje, tá? Era muito difícil para Jesus lidar com essa situação. Você já pensou se Jesus falasse, olha, João Batista não está com nada não. Não segue a ele. Já pensou se Jesus falasse isso? Irmãos, ele seria taxado de ingrato, não é isso? E deselegante, com alguém que deu a vida para introduzi-lo. Olha a dificuldade do Senhor. O que o Senhor podia fazer, irmãos? O que o Senhor podia fazer? Irmão, o mesmo ocorre hoje, quando o Senhor muda a dispensação, não é isso? Alguns que foram usados no passado, né? Não conseguiram mudar dessa virada. Irmãos, aí em vez, não só não apoia, começa a fazer contra. Irmãos, aí o que você pode fazer? Ele tem conceito no meio do povo de Deus. As pessoas, pelo que ele fez no passado, o Senhor respeita. O que você pode fazer? Eu não posso fazer nada. Por isso Jesus não fez nada. Irmãos, deixa na mão de Deus. Não mexa os pauzinhos com a mão humana. Deus sabe resolver a situação. Então, João Batista não somente não encerrou o seu trabalho, ainda manteve o seu grupo de discípulos em concorrência com o trabalho de Jesus e de seus discípulos. Os discípulos de João chegaram a questionar por que os discípulos de Jesus não jejuavam como eles e os fariseus. Isso em Mateus 9. Dê uma olhada ali. Mateus 9, versículo 14. Quer dizer, não só não segue um caminho da vida, acaba se juntando à velha religião. Mateus 9, 14. Vieram, pois, os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus, muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar, né? Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Então, irmão, nós temos que nos renovar para essa nova fase, né, que o Espírito está nos introduzindo. Irmãos, vamos ter um coração, né, simples para seguir e ter um odre novo. Você sabe que o vinho novo, ele tem muito poder de fermentação. Quem entende de vinho sabe, né? Muito poder de fermentação. Enquanto ele é novo, ele precisa passar um tempo ali, né, brigando ali com o seu poder de fermentação. Por isso que ele tem que ser colocado em odre novo. Se ele coloca um odre velho que já está fraco, explode o odre, não consegue conter. Irmãos, o vinho novo refere-se ao que o Espírito está fazendo hoje. Não
contenha o vinho novo com a estrutura antiga, mas com odre novo, né? Então tem esse poder de fermentação, grito de guerra, imersão. Não, o odre velho estoura.